Fala aí, eu sou o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre fundamentos de lógica e linguagem matemática? Muito bem. Até agora a gente já viu que a linguagem matemática é muito importante para universalizar a escrita da matemática em todo mundo, beleza? Só que a gente já viu também algumas formas, alguns operadores lógicos que vão aparecer para a gente nos nossos exercícios. Só que faltaram alguns. E é isso que basicamente nós vamos ver agora nesse videozinho, beleza? Um dos operadores lógicos que a gente vai ver agora é esse que você está vendo aí na sua telinha. É essa setinha aqui, ó. Essa setinha tem pra gente o seguinte significado. Do lado esquerdo, a gente vai ter a nossa hipótese e do lado direito, a gente vai ter a nossa tese. O que eu quero dizer com isso? A gente vai tentar provar alguma coisa. Esse sinalzinho lógico a gente vai chamar no nosso dia a dia de se então. Ou seja, o que a gente está querendo dizer aqui? Se P, então que. Lucas, muito confuso isso. Como isso vai aparecer pra gente nos nossos exercícios? Então vamos lá, vamos entender aqui. Observe essa sentença matemática. Percebe que a gente está escrevendo o seguinte. Se o 6 é par, então um triângulo isósceles tem dois lados iguais. Então percebe que a gente vai dizer que as duas sentenças aqui, o nosso P e o nosso Q, eles vão ser, né? O P vai ser o 6 é par e o Q vai ser um triângulo isósceles tem dois lados iguais. De forma geral, o que eu quero que você tenha em mente? Se a gente tem aqui, ó, o nosso se então, a gente pode escrever isso da seguinte forma. Como um P, aí a gente bota aquele sinalzinho, beleza? Aquela setinha, então, Q. Show de bola? Agora, vamos analisar o seguinte. Vamos analisar se essa nossa proposição aí, ela vai realmente ser verdadeira, tá ok? Então observa comigo, ó. Eu tenho aqui, 6 é par. Essa proposição aqui é verdadeira? Sim, né? O 6 ele realmente é par. E um triângulo isósceles, ele realmente tem dois lados iguais? Também, né? Então esses dois caras aí, essas duas afirmações, elas são verdadeiras. Se as duas elas são verdadeiras, a gente pode dizer que a proposição como um todo, ela também será verdadeira. Tá ok? Então, essa proposição aqui, ela como um todo será verdadeira. Então, vamos para mais um exemplo aqui para a gente pegar isso legal, tá ok? Observa agora essa outra sentença matemática. Se 2 é ímpar, então 2 mais 5 é igual a 3. Essa daí está completamente nada a ver, né? Percebe o seguinte, o nosso P, que é o 2 é ímpar, ele com certeza vai ser falso, né? E o nosso Q, que está dizendo que o 2 mais 5 é igual a 3, é muito falso, porque 2 mais 5 é igual a 7, né? Então você deve estar pensando, né? A gente tem aqui a seguinte proposição, né? A gente está tendo o P, então Q, né? Então a gente vai colocar a nossa setinha e vai colocar o nosso Q aqui, beleza? Até aí, show de bola? Agora, se a nosso primeiro cara é falso e o segundo é falso, você deve estar pensando, né? Eu posso afirmar que essa minha sentença será verdadeira. Isso é bem complicadinho da gente entender logo assim de primeira. Porque, para pensar comigo, você deve estar se perguntando aí, Lucas, a gente tem uma afirmação aqui que é falsa, tem outra afirmação, isso está implicando, né, numa outra afirmação falsa. Isso está dando que essa sentença aqui é verdadeira? Sim, isso é verdade. Por quê? Para pensar comigo. Se eu tenho que o primeiro caso aqui, ele é falso, ele tem que implicar em algo falso, beleza? Tranquilo? E ele está implicando em algo falso, isso está tornando essa nossa sentença aqui verdadeira, tá ok? Embora isso seja contraintuitivo, algo que vai ajudar bastante a gente a entender todos os casos vai ser a nossa tabela verdade. A tabela verdade do sim então, da nossa implicaçãozinha, ela vai ser a seguinte: a gente só vai ter um caso falso quando
uma afirmação que é verdadeira está implicando numa coisa que é falsa. Todos os outros casos, eles serão verdadeiros. Ou seja, se eu tiver uma afirmação falsa implicando numa verdade, a afirmação como um todo é verdadeira. Se eu tiver as duas verdadeiras, a afirmação também será verdadeira. E se eu tiver as duas falsas, também eu tenho a minha proposição sendo verdadeira. Tá ok? Então lembra sempre disso. A gente só vai ter essa nossa proposição sendo falsa quando a primeira afirmação for verdadeira e a segunda for falsa. Belezinha? Muito bem. Vamos ver agora três coisas distintas. Dado esse nosso P, então Q, a gente vai dizer que a nossa recíproca é a gente fazer o contrário. A gente fazer o Q, então P. Beleza? A contrapositiva é a gente fazer a negação desses dois caras. Ó. O não Q, então P. Então não P. E a nossa inversa é a gente fazer a negação desse cara aqui. Ó. É o não P, então não Q. Tá ok? Tá bom, Lucas. Mas como é que isso vai aparecer pra gente? Vamos ver um exemplo? Olha essa proposição aí. Ó. Se n é par, então n é múltiplo de 8, beleza? Eu estou dizendo que o meu P é o n é par e o meu Q é o n é múltiplo de 8. Se eu for fazer a minha recíproca, que é o Q, então P, o que eu vou fazer? Eu vou apenas inverter a ordem das coisas aqui. Então, eu vou ficar com se n é múltiplo de 8, então n é par. Essa daqui vai ser muito importante para algo que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá ok? Então, lembra bastante dessa daqui, porque ela vai ser importante. A contrapositiva é a gente fazer a negação disso aqui. Se aqui era n é múltiplo de 8, aqui embaixo vai ser n não é múltiplo de 8. E se aqui era n é par, embaixo vai ser n é ímpar. Beleza? E a inversa é eu fazer a negação desse cara aqui de cima. Então, se estava n é par, vai ser n é ímpar. Se estava n é múltiplo de 8, vai ser n não é múltiplo de 8. Belezinha? Muito bem. Tabela verdade desses caras. Ó. Observa comigo o seguinte. Coloquei aqui o não P, coloquei o não Q, certo? Se eu estou fazendo P, então Q, a gente tem aquela mesma tabela verdade que a gente viu anteriormente. O não P, então não Q, ó, a gente vai olhar para esses dois carinhas aqui. Ó. Quando os dois são falsos, eu tenho uma afirmação, que a minha proposição é verdadeira. A gente só vai ter a nossa afirmação sendo falsa quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, beleza? Se eu estou fazendo Q, então P, eu vou olhar para esses dois caras aqui, ó, e vou sempre partir do Q e depois ir para o P. Então, só vai ser falso nesse caso, em que o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Tá ok? Belezinha? Então, essa é a tabela verdade, essa é a construção da tabela verdade para todos aqueles casos que a gente acabou de ver. Agora, algo muito importante que vai usar aquela noção da recíproca que eu falei com você há um tempinho atrás, beleza? Que é bicondicional ou biimplicação. Toda vez que tem bi, a gente sabe que é relacionado com 2. Então, percebe o seguinte, a gente vai ter agora um novo sinal que a gente vai chamar de se e somente se, tá ok? Esse sinal ele é muito interessante porque a gente vai ter a nossa implicação valendo tanto para o P, então Q, quanto para o Q, então P. Ou seja, a gente tem a ida e a volta valendo. A gente tem o P, então Q, e a recíproca dele, que é o Q, então P. Esse nosso novo operador lógico só será verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Tanto o P, então Q, quanto o Q, então P. Tá ok? Então, se os dois forem verdadeiros, beleza. Aí a nossa afirmação também será verdadeira. Vamos observar isso? Observa isso aí, ó. Se a gente tiver o seguinte, ó, x ao quadrado é racional, se e somente se o x é racional. Então, as nossas duas sentenças aí, as nossas duas afirmações são, primeiro, o P, que é o x ao quadrado é racional, e segundo, que o Q diz que o x é racional. Então, olha comigo o seguinte. Primeiro, a gente vai ter que observar essa nossa afirmação aqui. Ó. Se x ao quadrado é racional, então x é racional. Mas isso vai ser uma mentira deslavada. Por quê? A gente consegue pensar num contra-exemplo. Tá ok? Qual vai ser o nosso contra-exemplo? Observa comigo o seguinte. Imagina que eu pegue o meu x sendo um número irracional, beleza? O raiz de 2.
o x ao quadrado vai ser igual a 2, que é um número racional. Isso quebra essa nossa sentença aqui. Se uma delas é falsa, necessariamente o nosso se e somente se vai ser falso. A gente nem vai precisar fazer o caso contrário, né? Que seria, se o x é racional, então x ao quadrado é racional. Então assim, se a primeira fosse verdadeira, a gente ia precisar provar a segunda, mostrar a segunda. Mas como a primeira já é falsa, a gente pode dizer necessariamente que essa nossa sentença, como um todo, ela será falsa. Tá ok? Para a gente finalizar esse nosso videozinho, vamos ver agora uma sentença com vários quantificadores. O que eu quero de você é que a gente aprenda agora como a gente vai negar essa nossa sentença. Então coloquei um sinalzinho aqui de negação e eu quero que você perceba o seguinte: o para todo, ele vai virar o sinal de existe e o inverso também, ou seja, o sinal de existe vai virar o para todo. Essa vírgula aqui que a gente chama de temos que vai virar o tal que e o nosso sinal de igual sempre vai virar o sinal de diferente. Então o que era para todo x pertencente aos reais, temos que existe um y pertencente aos reais, tal que o y é igual a raiz a x ao quadrado, a gente vai ter existe um x pertencente aos reais, tal que para todo y pertencente aos reais, temos que o y vai ser diferente de x ao quadrado. Belezinha? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!